Vocês estão bem? Conta aí como é que vocês estão. Por aqui, graças a Deus, tudo na paz do Jesus. Para quem não me conhece ainda, é muito prazer, eu sou Nadia Araújo. Por aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. Nosso foco é lá no Egito, mas paralelo a isso, nós falamos de outros temas e outras áreas da vida. Como sempre, lembrando que você pode também participar aqui deste canal enviando o teu relato de vida para um desses endereços aqui. Fica tranquila que ninguém vai saber a sua identidade. Ela é totalmente preservada. E como sempre também, deixa eu falar meu pedido aqui, meu humilde pedido. Você que não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve. Ajuda a pessoa aqui, fica mais feliz. Chegar aos 100 mil inscritos. Olha que lindo. Simbora? Bom, hoje eu quero comentar sobre alguns comentários que vocês deixaram no vídeo. Desse vídeo aqui, tá? Dá uma passada aqui. Que foi o vídeo que eu falei sobre o meu divórcio. Pra quem é novo por aqui, em 2007 eu casei com um egípcio que eu conheci aqui na internet. Em 2009 o casamento deu errado, me separei. A praga egípcia voltou para o Egito, levando minha documentação original do casamento. E eu passei 13 anos para poder conseguir me divorciar dele. Por quê? Ele se negava a dar o divórcio, porque ele queria ter acesso livre aqui ao Brasil, coisa que era dos planos dele desde o começo, e até então eu não pude fazer o divórcio por conta própria. Só agora em 2022 foi que Deus deu um jeito na minha vida. Graças a ele eu pude dar entrada no divórcio e me divorciei lá no Egito e aqui no Brasil. Tá? Esse aí é o cenário. Então, eu quero responder, comentar alguns comentários que vocês deixaram aqui. Mas antes disso, deixe-me falar a vocês uma coisa. Próxima sexta-feira, tá? Sexta-feira agora, dia... Que dia, minha gente? Vai pegar no meu calendário aqui. 18, tá? Dia 18 de novembro de 2022. Próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, 17 horas, no horário de Brasília, nós teremos uma live aqui. Anota aí na agenda para não perder. Próxima sexta-feira, 18 de novembro de 2022, às 5 horas da tarde, 17 horas, horário de Brasília. Vamos fazer uma live aqui. E nessa live contaremos com a participação de Nani Magosi. Quem é Nani Magosi? Vocês vão saber sexta-feira. Tá? Quem me acompanha aqui já sabe quem é ela. Mas vocês vão saber todos os detalhes de todos os processos do divórcio lá no Egito, certo? Próxima sexta-feira. E aguardem aí, porque nas próximas semanas nós teremos outra live com o Dr. Cláudio Lima, e desta vez nós saberemos de todos os detalhes do divórcio aqui no Brasil. Sim, porque o meu divórcio foi em partes. Partes no Egito, partes aqui no Brasil. Beleza? Anota aí para não esquecer, tá? E outra coisa que eu queria sugerir aqui a vocês. Se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade afins acerca deste tema aí do divórcio, deixa aqui, tá? Aqui nos comentários deste vídeo, que eu vou pegar as perguntas aqui e vou responder lá na live com o Nani, ok? Não esqueça. Bom, eu quero começar com o primeiro comentário aqui de Catarina Amadeu. Catarina, beijão pra ti. Catarina fala o seguinte: Nadia, você tem seus motivos e suas razões, mas para quem tá de fora, parece que você está fazendo marra. Parece que teria sido mais econômico você ter ido ao Egito, assinado e ficado em paz. Enfim, o importante é que tenha terminado. Agora finalmente terminou. Bom, vocês terão que ir no vídeo lá que passou aqui em cima, para que vocês entendam o cenário, tá? O cenário da questão. Mas por que é que Catarina fez esse comentário aqui? Eu tive que pagar para a praga egípcia para que ele liberasse o divórcio. Pois é, infelizmente ele chegou neste nível, porque, minha gente, aquilo que eu falei, que eu sempre falo aqui, as pessoas não mudam, não adianta, as pessoas não mudam. Quem é mau caráter acabou. Ele foi mau caráter lá em 2007, ele continuou sendo 2008, 2009 e hoje, 2022, ele continua sendo o mesmo mau caráter de sempre, porque as pessoas nunca mudam. Então, ele me cobrou, tá, beleza.
eu dou o divórcio. Agora você tem que me pagar para que eu dê o divórcio. E eu dei, tá? Eu paguei. Na verdade, eu paguei 2 vezes a ele, para ele me dar o divórcio e para depois ele me dar a carta de anuência. Passa lá no outro vídeo para vocês entenderem carta de anuência, de onde veio, como foi, onde vive, o que come, passa lá, tá? E aí, como Catarina fala aqui, teria sido mais econômico você ter ido ao Egito. Teria e não teria, em partes. Mas por que eu não fui ao Egito logo de cara? Ah, vou me divorciar, vou lá, porque já vai facilitar as coisas. Primeiro, eu cuido da minha mãe, tá? A minha mãe tem 74 anos, graças a Jesus Cristo, ressuscitado, restaurado, amém. Que apesar de ela já ter essa idade, mas ela é bem independente, sabe? Ela não é aquela idosa que eu tenho que estar atrás do tempo todo, não. Ela é bem independente, mas ainda assim, ela é uma pessoa de 74 anos que ela precisa de certos cuidados. Para eu sair de casa, eu tenho que ter, toda uma logística, eu não posso botar as malas nas costas e ganhar o mundo, não é assim. Eu tenho que deixá-la organizada, tem certas coisas aqui que ela depende de mim, então não é tão simples assim, ganhei o mundo. Não, não é isso aí. Então, o motivo principal pelo qual eu me neguei a ir para o Egito foi isso, porque assim, eu ia para o Egito para divorciar, não era aquela coisa assim, eu vou na segunda-feira, na sexta eu tô de volta. Não, porque esse divórcio aí teve que passar por um cartório, se bem que no cartório foi na hora, né? Como a praga egípcia, ele se disponibilizou a dar o divórcio, saiu na hora. Mas não era só o cartório. Só no cartório o divórcio seria reconhecido no Egito, mas eu precisava que esse divórcio fosse reconhecido no Brasil. E para isso, o divórcio teria que passar pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Segurança e Embaixada Brasileira no Cairo. Teria que passar por 3 órgãos. E não era assim, de manhã eu vou no Ministério das Relações Exteriores. De manhã ainda dá tempo de eu ir lá no Ministério da Segurança. E de tardezinha eu vou na embaixada. Em um dia só eu pego tudo. Não. Tu tem que agendar, tu tem que esperar a disponibilidade. Não é assim, chegou e... Não, não é assim. Então, para eu ir ao Egito, eu teria que ir com tempo. Para que eu pudesse pegar todos os carimbos necessários, todas as autorizações necessárias. Eu teria que ter tempo. E como é que eu iria largar minha mãe aqui? Como, né? Teria que ter toda uma logística aqui para que, que as coisas fossem resolvidas. E suponhamos, não, você vai, com 15 dias você resolve, certo? E se eu chegasse lá, ocorresse alguma coisa? Não, vai ter que ficar mais uma semana, vai ter que ficar um mês, vai ter que ficar 2. E aí? Como é que eu resolveria minha vida aqui? Então, por isso que para eu sair daqui, para ir para o Egito por um tempo longo, seria muito complicado para mim. Outra coisa também, eu teria uma segunda opção, que seria o quê? Fazer uma procuração. Faria uma procuração, daria ao advogado e tudo seria resolvido, que era o que eu iria fazer se fosse o caso de eu ter que estar lá. Só que para essa procuração temos outro detalhe. Não é simplesmente eu redigir um texto e enviar para o Egito, não. Teria que ser uma procuração pública. Nisso aí já temos um gasto, tá? Que não é barato. O que é procuração pública? É uma procuração que tem que ser feita no cartório, redigida no cartório, e isso tem um custo. Essa procuração teria que passar por 350 mil órgãos. Pega autorização aqui, pega autorização ali, pega autorização lá, pega reconhecimento aqui, pega reconhecimento lá. Depois teria que passar por um tradutor juramentado, porque essa procuração teria que chegar lá no Egito em árabe. Minha gente, quando passasse por tudo isso aqui, se brincasse, o que eu gastaria para fazer uma procuração seria quase o mesmo valor de eu ir lá para o Egito. Pasmem, porque sim, tudo em relação a cartório, documentação, autorização, é um absurdo, é um absurdo. Só para vocês terem uma mínima ideia, eu paguei quase R$1.000, R$1.000, quase um salário mínimo por uma tradução, uma. E olhe que o tradutor ainda me ajudou, ele ainda me fez uma promoção
Porque eu fiz 3 traduções lá, 3, tá? Porque o normal mesmo seria ter sido muito mais caro. Então, tudo é infinitamente muito caro. Mas se fosse o caso de eu ter que, de alguma forma, estar lá, eu ia fazer a procuração, certo? E aí, o que foi que ocorreu? O advogado lá no Egito, ele viu que, segundo a lei do Egito, tinha uma opção do divórcio ser feito sem que eu estivesse lá. Tem essa opção. O homem vai, chega lá no cartório, ele fala que quer divorciar e ele divorcia, sem que a mulher esteja lá. Pronto. Então, o advogado no Egito, pensando em facilitar para mim, ele fez esse divórcio. O que ele não sabia é que o cartório daqui do Brasil, né, o cartório, especificamente o cartório de Recife, iria implicar com isso aí. Então, este foi o problema. Então, não é que o que ela está falando aqui, para quem está de fora parece que eu estou fazendo marra, né? Não, eu não fui pro Egito porque eu não quis dar meu braço a torcer, eu tal e tal e tal. Não foi isso. Primeiro, como que eu iria deixar minha mãe aqui sozinha, né? Aqui somente eu e ela e eu, pronto. E embora eu... você não tem irmãos? Tem irmãos por parte de pai. Por parte de pai é outra história. E tem irmão por parte de mãe, sim, só que também é outra história. Ele tem a vida dele, ele tem as coisas dele. Não daria, enfim. Eu que teria que dar conta aqui da coisa. Eu não poderia pegar minha mãe e jogar na casa do meu irmão e dizer, fica com ela aí, que eu vou ali no Egito, quando eu voltar eu pego ela. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, o primeiro problema foi esse aí. Como que eu iria administrar minha mãe aqui? Segundo, beleza, para eu ir ao Egito seria, meu Deus do céu, uma odisseia. Se fosse o caso de, não, você vai ter que ir. Tem que ir, minha filha, você tem que ir, não tem outra escolha não. Eu iria, mas seria uma dificuldade para organizar minha vida aqui. Tem a procuração. Não, vamos na procuração, né? Mas eu gastaria um rim para que essa procuração chegasse lá. Bom, se eu tinha a outra forma de fazer sem eu ter que ir lá, se a lei egípcia me dava essa opção, por que eu não fazer? Aí eu escolhi fazer isso, tá? E a questão da praga egípcia ter me cobrado para ele liberar o divórcio, ele cobraria de todo jeito. Eu estando lá no Egito ou eu não estando lá no Egito. O fato de repente, eu ter estado no Egito, ou pessoalmente, ou através de procuração, teria evitado o processo no STJ. Porque o processo foi para o STJ por implicância do cartório de Recife. Né? Então, teria sido facilitado em relação a isso aí. Mas, de qualquer forma, eu teria gasto. Ou com STJ ou sem STJ, o gasto viria. Claro que com o STJ o gasto foi infinitamente maior. Mas, enfim, o gasto teria. E de ele cobrar dinheiro, ele cobraria, tá? Porque é a essência dele. Esta é a essência da praga egípcia, tá? E sempre foi, nunca vai mudar e pronto, tá? Então não foi marra, não foi implicância, não foi orgulho, não foi, tá? Essa aí foi a questão. Arlete Santos, beijão pra ti, Arlete. Parabéns, amiga, pelo divórcio. Que sofrimento. Ias casar, mas depois de... Como? Ias casar, mas depois de tudo que você passou... eu acho que era ia casar. Mas depois de tudo que você passou, desisto. Mas fiquei pensando, se você tivesse ouvido sua mãe, estava livre desta situação. Coisas que a gente faz é não ouvir nossa mãe. Não ouvir nossa mãe. Espera, minha gente, devolvem. Acho que é depois. Depois de tantos anos, agora você está pronta para casar. Vamos por partes, vou começar pelo final. Estou pronta para casar? Não, eu estou pronta para não casar. Para não casar, tá? Primeiro porque, assim, minha gente, deixa eu explicar mais para vocês. Não é porque o meu casamento deu errado, que agora eu vou dizer que casamento é ruim, que casamento foi feito para dar errado. Não é isso não. Casamento é bom. O casamento em si é bom, tá? Quando tu encontra uma pessoa legal, é muito bom. Só que,
Gente, o que os números dizem não é nem o que eu acho. Que se fosse o que eu achava era muito bom, né? Mas o que os números nos mostram, o que o IBGE nos mostra, é que tem um número muito considerável de casamentos dando errado por aí. Então, assim, eu já vi de um casamento que deu errado. Aí eu não tô com muita disponibilidade para tentar uma segunda chance, não. Não tô, não, viu? Não tô. E outra coisa, eu tô numa fase da vida assim, minha gente, tá tão bom minha liberdade, sabe? Tá tão bom a vida agora, tá tão tranquila, que eu não sei se eu quero casar, não. Eu não sei se eu quero caçar problema pra minha vida. Não sei. Porque ainda que tu case com a melhor pessoa do mundo, ainda vai ser uma pessoa que vai divergir em um monte de coisa na tua vida. E eu não sei se eu tenho paciência pra lidar com isso. Então, assim, pronta pra casar? Não. Eu tô pronta pra não casar, tá? Outra coisa que ela fala aqui. Eu ia casar, mas depois de tudo que você passou, eu desisti. Não, filha, não é porque deu errado comigo que vai dar errado contigo. Não, vai lá, casa. Analisa com quem tu vai casar, né? Via das dúvidas, casa com separação de bens, porque se der merda, os teus problemas serão menores. Se tu fores casar com um estrangeiro, casa aqui no Brasil, porque se der merda também fica menos difícil de se resolver. No mais, vai lá, de repente dá certo, não é porque deu errado comigo que tem que dar errado contigo, né? E uma coisa muito importante que ela falou aqui, se você tivesse ouvido sua mãe. Minha gente, vou dizer pra vocês, um negócio assim, que eu, segundo minhas próprias pesquisas, as mães, elas sempre têm razão. Ela, olha, pode ver lá, quando tem um filho se lascando, tu vai lá e pergunta, tua mãe dizia o quê? Ela não concordava não, ela não foi de acordo, né? As mães, na maioria dos casos, 99% dos casos, elas têm razão. A minha também não concordou não, tá? A diferença foi que ela não se impôs. Ela não falou, você não vai, não. Ela falou, olha, você quer ir, vá, mas cuidado e afim. Bom, ela nunca concordou, mas respeitou a minha decisão, tá? Mas fica aqui a dica. Escutem suas mães, certo? Se bem que quando a pessoa está apaixonada, dificilmente a pessoa vai ouvir conselho, né? Essa que é a verdade. Mas, de qualquer forma, fica a dica. Flávia Soares. Sua história, beijo pra ti, Flávia. Sua história serve para outras Marias e Josés pensarem e repensarem antes de ouvir o coração. A embaixada deveria alertar, passando exemplos como esse para as mulheres que querem se casar com estrangeiros. Dizer não case, não faça isso é muito pouco. Feliz por você demais, Nabi. Desde 2018 que eu sou inscrita no seu canal. Sucesso. Flávia, primeiro, muitíssimo obrigada pelo incentivo, por estar aqui seguindo o canal. Valeu mesmo, de coração. E, mulher, eu vou te dizer, a embaixada, ela dá alerta, sabe? Mas ainda que a embaixada mostrasse todos os casos que deram errado e falasse assim, ó, você vai casar, beleza. Mas antes de casar, analisa esses casos aqui, vê se tu de repente se encaixa em algum desses e abre os olhos, porque pode ser que dê errado. E se der errado, vai acontecer isso aqui. Não adianta. Infelizmente, não adianta. Sabe por quê? Embora as embaixadas não façam esse tipo de alerta, minha filha, o que tem de canal que faz esse tipo de alerta, ó, tem canal batendo um no outro aqui, que fala exatamente sobre isso, que dá os exemplos, que dá os conselhos, e ainda assim, dia após dia, a mulherada está lá em se casar com os casos. Por quê? Porque elas acham que com elas vai ser diferente. É sempre assim. Na maioria dos casos, não adianta. Mulher, no meu caso, quando eu fui lá para casar em 2007, o próprio cônsul da época falou para mim, você sabe como que é a realidade das mulheres aqui no Egito? Eu sei. Você pesquisou como é que é a realidade aqui? Sim. E você vai querer casar? Vou. Você vai morar aqui? Vou. Na época eu iria, né? E o próprio cônsul falou, olha, eu não vou dar a autorização agora, porque eu tinha que ter um documento dele para que eu pudesse casar. Volte para casa, repense, amanhã você vem aqui e você me diga o que é que você resolveu. Mas eu não vou dar esse documento hoje, não.
Minha gente, ele queria me dizer o que ali? Ali foi Deus, assim, Deus, que se coisou, encarnou no cônsul. Eu lembro nitidamente o cônsul, aquele par de olhos verdes, olhando para minha cara e perguntando: você sabe como é que é a realidade da mulher aqui? Né? Porque assim, com certeza, não, só um detalhe aqui. Não é que a realidade absoluta no Egito é uma realidade difícil, tá? Tem pessoas que moram no Egito e vivem muito bem, obrigado, de boas. Só que pela localização, tu consegue ter uma ideia de como é a realidade da pessoa, né? E o endereço da praga egípcia estava lá, ao alcance do cônsul. Então, eu penso que com meus botões, o quê? Quando o cônsul viu que a praga era do bairro tal, eu acho que ele já pensou assim: ih, rapaz, isso vai dar uma merda, mas tão grande. Por quê? Era um bairro, como é que eu poderia dizer, minha gente, para não parecer preconceituosa? Era um bairro bem tradicional, era um bairro assim, bem populosão, sabe? Populosão, tradicionalzão. Não era aquele bairro moderno, de pessoas de mente mais aberta, não, minha gente. Era um negócio populosão. Então, eu acho que pelo bairro, o cônsul olhou assim e falou: essa menina vai se lascar até o talo, porque a probabilidade da família desse cara aqui ser tradicional, ser bem assim, é grande. E ele não estava errado, não, tá? Mas, o que aconteceu? Eu fui lá. Eu fui lá e casei, porque sim, né? Deu errado, me lasquei até o talo, mas nem tudo foi lascação, né? Tiveram coisas boas também, ficam as experiências, fica o canal, né? Que esse canal aqui surgiu justamente por conta disso, então pronto, bora pegar as coisas boas né? Usá-las a nosso favor, tá? Marcela, beijo pra ti, Marcela. Nadir, você pensa algum dia casar de novo? Não. Marcela, vou te dizer, eu não penso, sabe? De vez em quando, mas de vez em quando, assim, bem de vez em quando, a pessoa, Tans, legal, né? Seria legal ter uma pessoa para dividir a vida, né? Seria legal. Mas aí quando eu penso assim, meu Deus do céu, né? Ter uma pessoa para dividir a vida. Pode vir um anjinho de Cristo, mas esse anjinho de Cristo não vai ser perfeito. Ele vai ter defeitos. E eu tenho paciência mais para estar lidando com defeito de ninguém. Minha gente, eu não tenho, não. Então, eu não tenho paciência. Os cabelos até assanha. Eu não tenho paciência para lidar, não, com defeito de ninguém, não. Não tenho, sabe? Nem com os meus. De vez em quando eu me olho no espelho aqui, eu não tenho paciência comigo mesma. Imagina com os outros, em lidar com o defeito dos outros. Porque com qualidade é muito fácil, né? Pois é, eu não me imagino, não. Não vou dizer a vocês, nunca mais na minha vida eu vou casar, não. Né? De repente, estarei aqui, minha gente, vou casar. Vou casar, vocês acreditam? Pode ser, mas vou dizer para vocês, se eu aparecer por aqui, para dizer a vocês que eu decidi casar de novo, pode crer, que foi Deus que mandou um anjo na carruagem de fogo, dando cavalo de pau aqui na frente de casa, para dizer assim, olha, casa, porque Deus quer que você case. É um propósito divino que você case. E olha que eu vou dizer, Senhor, tu tem certeza que é para casar mesmo? Tu tem certeza, Senhor? Sei não, hein? Tem certeza? É mesmo? Tem que casar? Eu ainda vou ficar assim, porque, minha gente, é tão legal tu ter uma vida assim, tu ser independente, sabe? Tu não tem que dar satisfação, tu não tem que aguentar gracinha de ninguém, tu não tem que, sei lá, eu quero ir pra esquerda, eu vou pra esquerda. Cansei da esquerda, vou pra direita. Cansei, quero ficar no meio, eu fico no meio. Eu quero usar o cabelo preto, tá aqui, preto. Eu quero usar loiro, tá com loiro aqui. Eu quero usar a unha grande, tá com unha grande. Até que bota uma olhada, minha gente, um parênteses aqui. Minhas unhas estavam lindas, desse tamanho. Olha a situação. Quebraram todas. Isso aqui foi depois do meu elogio. Elogiaram minhas unhas, uma a uma quebraram todas. Ainda bem que cresce, né? Fecha parênteses. Quero usar unha grande, uso. Quero usar vermelha, uso. Sei lá, eu quero fazer o que eu quiser, eu faço. Aí tu casa. Tu vai poder fazer o que tu quer? Não,
Porque tu vai ter uma pessoa ali do lado que tu querendo, tu não querendo, tu deve satisfação àquela pessoa. Tu vai ter que seguir umas regras, né? Porque a partir do momento que tu casa, não dá pra tu viver assim livre, leve, solta. Não, tu tem que seguir regras. Tu tem que se comportar como uma pessoa casada. Eu não sei se eu quero isso não, minha gente. Não é que eu seja vida louca, não. Muito pelo contrário. Eu sou calma, namastê, flor de lótus, gratidão. Mas eu não sei se eu tô afim, sabe? De ter que dar satisfação, de ter que me adequar a outra pessoa. Sei não, hein? Sei não. Por enquanto não faz parte dos meus planos, não. DJ Sakura. Cheiro pra ti, DJ Sakura. Nadia, essa praga egípcia te usou desde o começo? Sim, com certeza. Porque lá, ó, 2007, a intenção dele era o quê? Era vir ao Brasil para tentar a vida no Brasil. Por quê? Ele é uma pessoa pobre. Minha gente, ele sempre foi pobre, sempre, tá? Sempre. Tem vídeo por aqui, se você me lembra. Ele mora, na época que eu fui pra lá, ele morava num lugar feio, tá? O lugar é feio. E outra, só pra constar aqui, tá? Euzinha aqui hoje em dia, eu não moro em cidade grande, eu não moro numa capital, eu moro no interior, tá? Eu moro em uma cidade do interior, eu moro em uma cidade feia. Aqui onde eu moro não tem nada de lindo, maravilhoso, não tem, minha gente, cidade do interior, tudo simples, normal, não tem nada de extraordinário aqui não. Mas, vou dizer pra vocês, lá onde ele morava, o bairro que ele morava, que é um bairro enorme, eu acho que o bairro lá, se brincar, é o tamanho da minha cidade aqui, é um bairro assim enorme, mas é um bairro populosão, é um bairro pobre, não tem nada contra pobre não, tá? Até porque eu não sou rica não, mas entendam, tá? Pra ninguém vir com mimimi depois, enfim. Ele tem uma vida difícil, tinha lá em 2007 uma vida difícil até hoje, 15 anos depois, continua na vida difícil. Então, qual era a ideia dele? Casar com uma estrangeira para sair do Egito, porque qualquer outro canto fora o Egito, fora aquela realidade dele, seria melhor para ele. Então, desde o comecinho, que ele estava mal intencionado, tá? Desde sempre. Prosseguindo aqui. Ele te usou desde o começo e ainda teve a cara de pau de te extorquir. Eu, no seu lugar, uma vez divorciada, ia complicar a vida dele lá também. E, minha gente, se eu quisesse, eu até poderia infernizar a vida dele. Poderia, mas poderia linda. Mas sabe, não, eu não vou fazer isso, porque eu vou perder meu tempo. A vida é tão preciosa, a vida passa tão rápido. Eu tô aqui falando com vocês, não sei se amanhã eu vou estar viva. Pretendo estar, na paz de Cristo. Mas sei lá, eu posso morrer e aí passou a vida. E eu não vou gastar a minha vida, gastar meu tempo precioso com aquela praga, sabe? Não vale a pena não. E outra, então eu sempre digo isso. A lei da semeadura, ela é infalível. A lei da semeadura não perdoa não, sabe? O que ele plantou, ele vai colher. Uma hora ele colhe, tenho certeza disso. Ele me enganou lá em 2007, tá? Agora, em 2022, já arrancou dinheiro meu e não foi pouco. Mas uma hora a fatura vai chegar para ele. Isso aí eu tenho certeza. Então, por isso que eu não penso em, eu vou lá, vou dar o troco, vou infernizar a vida dele, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, porque eu tenho certeza que vai chegar o dia que a própria vida vai se encarregar de fazer isso para ele. Bom, minha gente, é isso, tá? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Não esqueçam, próxima sexta-feira, 18 de novembro de 2022, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, temos um encontro marcado aqui, eu, Nani Magosi e vocês, e vamos trocar umas ideias aqui de como foi, dos detalhes do divórcio lá no Egitão. E lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma curiosidade, deixem aqui nos comentários deste vídeo, que lá na live nós iremos responder, ok? Beijão pra vocês, vamos pros comentários, a gente se vê lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau.